Muito bom, Viver. É isso aí, meus queridos. Vamos lá, começando agora a nossa live. Deve estar aqui começando a transmissão em 3, 2, 1. Já estamos ao vivo, transmitindo diretamente aqui na nossa página da Geração Quântica. É um prazer aqui hoje estar com vocês numa live especial nessa terça-feira para falar um pouquinho sobre assuntos que, na verdade, transitam no nosso universo quântico também, que tem a ver com dinheiro, com prosperidade, com muita coisa interessante que se pode fazer hoje em dia, com um novo mercado, com um novo mundo conectado, principalmente de uma forma globalizada, né? E eu tenho um grande amigo que eu conheci há mais de um ano já, num jantar com Blair Singer. Ele se chama Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius, ele é especialista em Forex, né? Ele trabalha também com criptomoeda, está na geração do blockchain, e ele tem feito coisas incríveis, né, para grandes amigos e clientes, e eu fiz questão de trazer ele hoje para vocês, para a gente falar sobre alguns tópicos de suma importância, tá legal? Então vamos lá, apresentando a vocês aqui, Marcos Vinícius. Vem para a tela, divide a tela comigo. Vamos lá, Marcos. Fala, Tânis, boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando. Quero agradecer, antes de mais nada, o elogio, da minha parte é o mesmo, né? Eu gosto muito de frequentar esses eventos por encontrar pessoas conectadas com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de vibração que a gente tem, né? Então é sempre muito bacana poder estar nesse tipo de evento. Você falou, me lembrei até da mesa que a gente estava sentado, né? Tinham mais ou menos umas 10, 12 pessoas e todo mundo na mesma vibe, conversando sobre os mesmos assuntos e falando as mesmas coisas. Aliás, eu sinto até falta desses eventos, né? Poderiam haver mais eventos assim espalhados pelo Brasil, né? Porque é muito bacana você poder encontrar pessoas alinhadas com você, né? Quero agradecer o convite, né? Agradecer a presença de todo mundo, dizer que a gente vai ter aí pelo menos uma horinha para conversar bastante sobre dinheiro, independência financeira e assim por diante, né? Vou me apresentar daqui a pouco e comentar um pouco da minha história com o pessoal e dizer como que a gente chegou até esse ponto. Muito bacana. E, Marcos, uma coisa interessante que o nosso público sempre gosta de relacionar, né? Eu falei agora há pouco que o assunto finanças, né? Ele tem um relacionamento quântico, né? Quando a gente fala. Porque muitas vezes eu repito, eu insisto muito no assunto de que dinheiro é energia, né? E como toda energia, nós temos que saber como lidar com ela, com respeito, né, com retidão e principalmente com controle, né, dando valor ao que o dinheiro faz para a gente. Você, no seu primeiro contato com o público, acho que já não é a primeira vez que você se pronuncia para o Grupo Geração Quântica, mas aqui na página é a primeira live, a primeira entrevista. Eu quero que você comente um pouco com as pessoas como que você construiu a sua história, né? Que eu acho que a sua história é muito importante, né? Como que você construiu a sua história com relação ao dinheiro, né? Porque eu conheço já a sua história, eu acho que seria muito importante você contar para as pessoas que estão te assistindo como é que você chegou, obviamente, como você falou, até aqui. Eu queria agradecer aqui as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu quero agradecer a Anésia, minha mãe, está aqui me assistindo, a Carla Marco Boareto, ela é fanzaça da Geração Quântica, está em todas as lives, a Carlinha é fantástica, além de uma grande colega. O meu primo Marcelo Rocha, né, que está nos assistindo também, ao Rodrigo Trevisan, muito obrigado, viu, Rodrigo, por você estar nos vendo aqui, né? E eu quero também agradecer principalmente aqueles que são assíduos nas nossas lives, que participam, curtem e principalmente compartilham. Então, assim, uma das coisas que vocês vão perceber é que compartilhamento é muito importante. Então, se você que está entrando agora, né, digita lá seu nome, de onde que você está falando, e já compartilha na sua linha do tempo, né? Então, se você já puder clicar no compartilhar, compartilhe, porque essa live eu tenho certeza que ela vai ser de suma importância para todo mundo que está na sua rede de relacionamento. Eu deixo a palavra com você, Marcos, por favor, conte para a gente a sua história, como você chegou. Tá ótimo.
como a carreira, né, não teve muitas mudanças, por assim dizer, eu acho que dá para eu comentar desde o início, né? Comecei minha vida profissional trabalhando no Bradesco. Do Bradesco, teve uma época que houve um corte grande, e aí eu fui virar soldado temporário na Polícia Militar. Né? Na época tinha um concurso aberto, estava sem fazer nada, prestei o concurso. Fui criado no meio militar, com pai policial, estudando no colégio da PM, nasci no hospital militar, né? Toda a minha vida foi nesse meio, por assim dizer. Tinha aquele sonho, mas acabei me pegando trabalhando no sistema bancário antes disso, né? Depois desse período de soldado temporário, fui trabalhar no Unibanco, né? Trabalhei um bom tempo no Unibanco, e aí do Unibanco eu entrei na PM como soldado. E por quê? Poxa, você estava trabalhando no banco e tal. Eu caí naquela coisa da maioria dos brasileiros. O sonho do funcionário público. O sonho da estabilidade, da aposentadoria financeira, né? Estabilidade financeira, segurança, aposentadoria, assim por diante e tal. Acabei entrando nessa. Por quê? Vi muita gente sendo mandada embora no banco. Né? Vi gente com 8 anos de casa sendo mandada embora no banco porque não cumpria a meta. Gente com 15 anos de casa sendo mandada embora porque não cumpria a meta. Falei, eu não quero estar com 45 anos de idade ganhando 15 mil por mês e ser mandado embora. E aí troca o carro por um carro piorzinho, tira o filho da escola particular, sei lá. Fiquei pensando no futuro, acabei mudando de áreas. Dentro da PM, depois fui prestar o concurso da FUVEST e acabei me tornando oficial na PM. Tinha um salário razoável e uma aposentadoria aí de coronel, né? A partir do momento que você se torna oficial, as suas promoções elas são automáticas, né? Porém, nunca deixei de trabalhar com investimento. Sou trader há 15 anos, né? Então, agora vai para 16 anos, desde 2003 que eu mexo com o mercado financeiro, que eu trabalho com bolsa de valores e tudo mais. Nunca parei nesse meio tempo. Dentro da PM, todo mundo sabia disso. Né, sempre conciliei as duas atividades, e desde essa época eu invisto meu próprio capital. Então a ideia era chegar ao ponto de ser independente financeiramente, ou seja, chegar naquele ponto que eu pudesse falar, poxa, agora eu trabalho por prazer, não mais por obrigação, não estou mais procurando estabilidade, não estou mais procurando aposentadoria, agora estou buscando só a satisfação pessoal. Cheguei nesse ponto em 2015. Então, quando chegou 2015, eu cheguei num ponto onde eu poderia viver de renda. Ou seja, todos os investimentos que eu tenho me dão juros suficiente para cobrir muito mais do que eu preciso do meu custo mensal. Né? Ou seja, se eu quisesse, eu poderia ficar em casa, sentado, olhando para a TV o dia inteiro, pro resto da vida. Né? Mas isso não é vida. E normalmente as pessoas que pensam em chegar nesse ponto para fazer isso não chegam nesse ponto. Né? Muita gente fala, se eu ganhasse 1 bilhão, ia passar a vida viajando. Ninguém que tem 1 bilhão passa a vida viajando, já reparou? O Bill Gates não tira um ano e fala, vou viajar só. Né? Então, assim, produzir acho que faz parte. Acho que quando a gente quer produzir, o dinheiro vem como consequência. A partir de 2016, eu pedi para ir embora da PM. Né? Muita gente começou a me questionar, começou a me achar meio maluco, o que aconteceu, não sei o quê. Eu falei, olha, eu cheguei num ponto que eu posso fazer o que eu gosto. Né? Desde 2008, 2009, muita gente no meu serviço pedia para eu fazer operações para eles. Você não pode tomar conta do dinheiro para mim, você fica uma parte e tal. E eu era muito reticente a isso, porque arriscar o meu dinheiro é uma coisa, arriscar o dinheiro dos outros é outra coisa. Então eu ficava muito reticente com relação a isso. Falei, olha, a partir de 2012 eu comecei a estudar mais pesado a parte de renda fixa, e em 2015, final de 2015, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, agora dá para eu começar a gerenciar o patrimônio de terceiros, porque eu sei montar uma carteira bacana. Porque a parte de gerenciamento de risco, ela conta muito. Né? Desde que você saiba montar uma carteira, você consegue um lucro bacana, sem fazer o cara correr risco à toa. Né? Passei a trabalhar mais com esse mercado de Forex especificamente. Conheci em 2013 e comecei a estudar muito mais a fundo em 2014, e ele me deu uma acelerada muito grande rumo a uma independência financeira, porque ele tem possibilidades muito, muito grandes de lucro, né? E desde 2009, 2010 também dou aula sobre bolsa de valores, passei a dar aula também sobre Forex. Por quê? Principalmente para desmistificar algumas coisas. Eu vejo muita coisa errada
quando se fala em investimento, e isso sempre me incomodou muito, né? E aí eu comecei a botar mais para fora a minha opinião, e inclusive o Leo me ajudou muito nesse sentido, né? De explicar para as pessoas como as coisas funcionam. Porque se você digitar Forex no Google ou no YouTube, normalmente você vai ver coisas sobre ganhos absurdos, sobre ficar milionário, você vai ver lá Ferrari, etc, etc, etc e tal. E isso não condiz com a realidade. Existe a possibilidade de você ter lucros altos nesse mercado. Só que toda vez que existe possibilidade de ter lucro alto, existe possibilidade de ter risco de perda alta também. E eu nunca vi ninguém falar isso, né? As pessoas sempre comentam, entra, você vai ganhar muita grana. Não, dá para você ganhar grana. Se você for consistente, sério e fazer a coisa certinha, você vai ganhar um dinheiro legal. Agora, para você explodir de ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a perder tudo, por exemplo. E eu acho que não é uma aposta muito razoável, muito bacana a ser feita. Então eu passei a divulgar mais um trabalho sério, né, que é um trabalho diferente do que eu via sendo divulgado até então. De falar, olha, você vai ficar rico da noite para o dia. É complicado você ficar rico da noite para o dia, né? E tem muita coisa que se envolve quando a gente fala em operações do mercado financeiro. E aí eu passei também a realizar palestras no sentido de independência financeira, dizendo como que eu fiz para chegar na minha independência financeira, e o principal, né? Me perdoe se existe aí dentro do pessoal que está acompanhando a gente algum funcionário público, mas eu tinha uma coisa com ser funcionário público que para mim era como se fosse uma morte da minha pessoa. Por quê? É um lugar que no 5º dia útil, o cara que gosta de trabalhar e o cara que não gosta de trabalhar ganham o mesmo salário. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu poderia ser o melhor tenente de toda a polícia. Quando é que eu ia ser promovido? Quando chegasse a minha vez. Antes disso, um monte de gente ia ser promovido a capitão. Porque é por ordem de chegada, é plano de carreira, né? Então, assim, o que eu costumo dizer, principalmente em palestra, quando eu estou encontrando empreendedores, empresários e assim por diante, né? Ninguém, quando é pequeno, sonha em ser fiscal da Receita Federal. Ninguém brinca de fiscal da Receita Federal quando é pequeno. As pessoas prestam concurso para ganhar de 12 a 15 mil por mês e ter uma aposentadoria para o resto da vida. E isso eu, particularmente, considero a morte, porque você vai deixar de ter objetivos na vida, vai deixar de ter ambição. E a sua vida vai passar a ser trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6, torcendo para a sexta chegar logo, curtir 3 dias e depois passar 5 torcendo para os próximos 3 chegar. Então, a maior parte da sua vida, né, de 7 dias que você tem na semana, serão 5 dias torcendo para acabar logo e 2 dias curtindo. Então, você vai torcer para a sua vida passar. Complicado, né, filosoficamente falando. Então, eu acho bacana a pessoa ela ir atrás da independência financeira, que é, poxa, eu não estou preocupado com a minha aposentadoria. Eu tenho tanto dinheiro guardado me dando juros que eu posso fazer o que eu quero e o que eu gosto. E se você está feliz na sua função, independente de qual seja, você continua fazendo ela mais por prazer, não mais por obrigação. Né? Se a gente for pegar aí no passado, uma metáfora que eu acho muito bacana, que muitos economistas usam, o ser humano ele evoluiu há muitos e muitos anos atrás, ele percebeu que ele não precisava ir até a floresta pegar fruta se ele plantasse uma árvore do lado dele. Que ele não precisava ir lá na floresta caçar se ele pudesse fazer um cercadinho e criar os animais do lado dele. Ou seja, não precisava mais correr risco. Era só ele colocar as coisas do lado dele que ele poderia ter ali à mão a qualquer momento, né? Quando você guarda dinheiro, é isso que você está fazendo. Você está plantando, quando você investe dinheiro, né? Não é só guardar. Porque não adianta a pessoa ter condições de guardar 5 mil por mês e guardar 5 mil por mês na poupança. Não vai ajudar ela muito ao longo do tempo. Então, quando você está investindo dinheiro, na verdade, você está plantando a árvore de dinheiro do seu lado, para você não ter que ir trabalhar todos os dias, ou seja, ir até a floresta todos os dias correndo risco. Que quando a gente trabalha, a gente está indo até a floresta correndo risco. O Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele chama isso de corrida dos ratos. Ele fala que é a pessoa que ela trabalha, produz, e volta para casa, trabalha, produz, é aquele ciclo que a pessoa não sai nunca mais, né? Então, basicamente, eu tentei romper isso. Uma coisa interessante que você falou nesse segmento, você usou a palavra investir o dinheiro, né? Quando poucas pessoas têm consciência de onde estão investindo, né? A poupança, a gente sabe, ela é, hoje em dia, um dos piores investimentos em termos de rentabilidade, mas ela não deixa de ser,
né, vamos dizer assim, uma renda prometida, né? Então, assim, o seu dinheiro, na verdade, você está pagando para o dinheiro não acabar, mas você não está fazendo nada de bom, nada de tão positivo Exato. quanto, por exemplo, investir em negócios que vão gerar mais dinheiro, né? Então, quando a gente diz em investimento, o porquê da palavra investimento, que na verdade você está pegando o seu dinheiro e colocando à disposição, por exemplo, de empresas e de negócios que efetivamente estão gerando algo de positivo para a sociedade. Então, talvez até ter conhecimento para onde o seu dinheiro está indo é muito importante, porque você pode computar nas suas messes, das coisas boas que você tem feito, é saber aonde o seu dinheiro está sendo utilizado e o porquê que você está recebendo ou não está recebendo resultado desse dinheiro. Mas, num resumo muito rápido também, Marcos, eu enxergo muito esse ciclo que você tomou como o ciclo da abundância, né? Da frequência da abundância, porque você escolher não estar lá sentado no mesmo lugar, recebendo o mesmo salário, fazendo a mesma coisa, passando 5 dias, torcendo para chegar aos 2 dias do final de semana, você com certeza está fazendo algo diferente, né? Você está buscando algo para o crescimento de outras pessoas e para o seu próprio crescimento, porque Sim. Eu, como testemunha, posso dizer que não tem coisa melhor do que você fazer aquilo que você ama, né? Acho que exato. E quando você faz o que você ama, você não vê o tempo passar, né? O meu domingo à noite não é triste. O meu domingo à noite é, putz, que legal, vai chegar a segunda, vai haver milhões de oportunidades no mercado financeiro, a bolsa vai subir, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, o dólar vai cair. No domingo eu já me preparo mentalmente para a semana e feliz, não chateado, tipo, meu Deus, que pena, tá acabando o domingo. Não, puxa, oportunidades de ganhar dinheiro na segunda-feira. Segunda-feira começa a minha semana de lucro. É assim que eu penso. Então é muito bacana, é completamente diferente, né? E quantas pessoas você pode ajudar hoje, né, Marcos? Porque eu vejo isso também como uma contabilização muito positiva, né? Quando você fala assim, que você não queria, você investia para você, né? E que daí você estava um pouco reticente em cuidar do dinheiro do outro. Como é que foi essa passagem, o sentimento disso para você, o seu emocional nessa transição? Você pode comentar um pouquinho para a gente como é que foi essa mudança? De deixar de fazer só para você e fazer para o outro? Sim, como é que você se sentiu? Eu já na época da Academia do Barro Branco, né? Para quem não conhece, é a Academia de Oficiais da PM. A gente tem que ficar 4 anos estudando lá para se tornar oficial, né? Durante a academia, a minha turma já tinha ciência de que eu gostava de investimento e que eu mexia com isso, né? Os 4 anos eu conversava muito com o pessoal, tanto que no final eu era o diretor financeiro do nosso diretório acadêmico, né? E assim, desde então, sempre houve aquele, poxa, e se eu der um dinheiro na sua mão, você faz isso, e se eu der um dinheiro na sua mão, você faz aquilo e tal. E a minha reticência qual que era? Eu sabia o risco que eu estava correndo com o meu dinheiro. As pessoas que elas trabalham com renda variável, que elas conhecem, ou qualquer conhecimento que elas tenham de renda variável, elas sabem que o psicológico é o que mais influencia. O psicológico é o principal do mercado da renda variável. Se você controlar seu psicológico, você consegue ganhar um dinheiro razoável. Para você ter uma noção de como o psicológico ele funciona nessa área, Tânis, se você chega para mim e fala, olha, eu tenho 100 milhões de reais, desses 100 milhões de reais, toma 1 milhão, faz o que você achar melhor aí no mercado, e o que você ganhar, metade do lucro é meu, metade é seu, e se você perder não tem problema, tem outros 99 milhões. É muito provável que eu faça esse seu 1 milhão virar 3 em 1 mês e meio, 2 meses. Agora você chega para mim e fala, vendi minha casa, vendi meus carros, vendi um rim e tenho 1 milhão de real. Vê o que você consegue fazer com esse 1 milhão de reais aí. É capaz de eu não conseguir fazer 0,5% no mês. Capaz de eu perder 1%, 2%. Porque toda vez que eu sentar na frente do computador para fazer operação, vai vir na minha cabeça, a vida desse cara está na minha mão. Se eu tiver um prejuízo desse dinheiro aqui, ele não tem como se levantar. Né? Então, esse era o dilema. Né? Até que eu comecei a entrar mais na questão de gestão de carteira, de montar uma carteira de investimento. E aí comecei a esbarrar em algumas questões legais. Né? Porque no Brasil tudo é sedimentado. Se você mexe com bolsa de valores, você não pode fazer consultoria nem gerir carteira. Se você faz consultoria, você não pode mexer com bolsa e nem fazer gestão de carteira. Se você faz gestão de carteira, nem pode fazer consultoria nem mexer com a bolsa.
E aí, como, entre aspas, eu consegui driblar isso? Eu falei, eu vou fazer os investimentos no nome do próprio cliente. Porque se algum dia a CVM vier em cima de mim me cobrar de algo, tipo, você não pode cuidar do dinheiro dos outros, devolve para eles. Eu falo, olha, já está no nome deles. Né? Então, eu faço os investimentos para o meu cliente usando o CPF deles, login e senha deles, e nas contas deles mesmos. Né? Eu abro uma conta para o meu cliente na corretora e uso a conta dele. Né? É uma maneira que eu consegui fazer o trabalho completo, que é consultoria, a própria análise do mercado em si e também gerir a carteira dele. Então, quando eu tomei essa decisão, a partir de 2012, eu comecei a estudar muito mais pesado a parte de renda fixa. Porque em qualquer investimento, independente da idade da pessoa, porque tem muito economista que fala, não, quanto mais novo você é, mais você pode arriscar e assim por diante, eu invisto o dinheiro dos meus clientes com risco zero. Né? Por quê? Para mim não pode haver risco de perda. Porque a perda é sempre um passo para trás. Se chegar no final de um ano, se tiver um prejuízo de 2% no seu investimento, que seja 2%, o que isso significa? Que no ano que vem você vai precisar de ganhar 2 para ficar só no 0 a 0. Ou seja, quando você dá um passo para trás, para você dar um passo para frente, você precisa dar 2. Né? Então a gente não pode correr o risco de você fechar o ano com prejuízo. Né? Passei a estudar um pouco mais a fundo essa parte de renda fixa, para quê? Para que a maior parte da carteira do meu cliente fosse composta por renda fixa. E que essa renda fixa fosse o suficiente para custear o risco da renda variável. Então, eu vou dar um exemplo de gestão de carteira bem simples. Imagina uma pessoa que, sei lá, em janeiro de 2017, ele tinha 100 mil reais, e aí ele investiu 95 mil. Na época, a renda fixa estava dando até um pouco mais, mas para ficar a conta redonda e ficar fácil de fazer, vamos lá. Ele investiu 95 mil no investimento de renda fixa que dava 10% ao ano. Ou seja, esse cara vai ganhar com 95 mil, R$ 9.500. Né? E aí ele pegou 5 mil e jogou em Bitcoin, ou jogou numa pirâmide financeira, ou mexeu com a bolsa de valores, independente do que ele fez, algo muito arriscado. Vamos supor que esse cara pegou 5 mil e jogou nos Bitcoins. No final de um ano, qual que era o risco que ele corria? Ou ele perdia tudo no Bitcoin e ele ganhava 9,5 na renda fixa, e no final das contas esse cara ia ter 104.500, ou seja, ele ia ter 4.500 de lucro, que é o mesmo lucro que ele teria com o dinheiro total na poupança, ou o Bitcoin explodia, como explodiu, né? E aí 5 mil, pra você ter uma ideia, virou 100 mil em Bitcoins. Então o risco que esse cara tinha no final de um ano era ou ganhar pouco ou ganhar muito, mas nunca perder. E é esse tipo de trabalho que eu faço com meus clientes. Quando eu cheguei nessa fórmula, não necessariamente essa, mas eu invisto o dinheiro do meu cliente em tesouro direto, fundo de investimento, e uma parte pequena no mercado de renda variável. Né? Quando eu cheguei nessa fórmula, eu falei, poxa, dá para tocar o dinheiro do pessoal, porque agora eu sei como fazer a coisa de uma maneira que não haja prejuízo para o cliente de forma alguma, de uma maneira que o cliente esteja seguro e coberto. E aí eu comecei a estudar em 2012 a renda fixa, e para você ter uma ideia, eu só fui cuidar de dinheiro de cliente no começo de 2016. Foi quando eu cheguei à conclusão, falei, poxa, agora já dá. Né? Porque antes, tudo que eu vou fazer com o dinheiro do cliente, eu preciso fazer uma experiência com o meu próprio dinheiro antes. Que é o que eu Marcos, só uma pergunta aqui que me veio à mente, que eu acho que é importante para o público que está nos assistindo. Nós falamos aí de cifras, milhões, de 100 mil e tal, mas assim, você vai falar um pouco mais pela frente, mas esse assunto interessa para quem tem quanto, por exemplo, para investir? Então, eu tenho cliente, para você ter uma ideia, né? Aliás, é uma boa pergunta, porque muitas vezes, quando eu falo de investimento, a resposta que eu escuto é: eu queria ter dinheiro para investir. Se eu tivesse não tenho dinheiro para investir. Exatamente. Eu tenho cliente que eles guardam a partir de R$200 por mês. Tá bom. Né? Então, o trabalho que eu faço é gestão de patrimônio, aquele cliente que ele tem um dinheiro que está na poupança, está no CDB, está em algum lugar que ele acha que não está dando muito. Fazer esse dinheiro dar um lucro para ele melhor, ou de criação de patrimônio, daquele cara que não tem nada e fala, olha, eu não tenho nada, mas eu quero começar a guardar um dinheiro por mês, R$200, 300, 400. Independente da forma e do valor que a pessoa tenha, eu sempre faço o gerenciamento da carteira dele da mesma forma. Sempre mitigando os riscos ao máximo possível, né? Tendo um risco próximo a zero, né? E tendo a possibilidade de ter um lucro para ele, ou a mesma coisa que ele teria no banco, ou um lucro muito maior, mas nunca menos do que isso. Né? Essa é a possibilidade. Quando eu cheguei nesse ponto de
conhecimento foi quando eu fui fazer. E quando eu estava falando sobre tudo que eu vou fazer com o dinheiro do cliente, eu preciso fazer com o meu dinheiro antes, né? Porque eu vejo muita gente pregando coisa que não é. Eu vejo gente tentando fazer outras pessoas serem bem-sucedidas sem ser bem-sucedido antes. Eu vejo gente falando que vai tornar os outros ricos sem ser rico. O cara fala, eu vou fazer você rico. A primeira pergunta que você tem que fazer, pessoal, é legal, você é rico? Como que você ficou rico? Aí o cara fala, não, veja bem, eu estou no caminho também e tal. Aí não faz muito sentido. É a tríade que eu falo, que é o ser, fazer para ter, né? Mas primeiro você tem que ser. Não adianta você dizer coisas que você não pratica. Eu sigo muito essa premissa, acho que faz muito sentido isso, sim. Exato. Então, por isso que eu levei desde quando eu comecei a trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, né? Eu levei 4 anos para começar a fazer isso para os outros. Né? Principalmente por causa disso, porque eu queria fazer a coisa de uma maneira séria, firme e segura, que eu já pudesse ter testado e comprovado. Né? E até hoje é assim, hoje eu divido o capital do meu cliente normalmente em 4, e conforme eu vou conseguindo treinar mais traders, tendo mais pessoas fazendo operações para mim, eu vou aumentando essa divisão. Só que todas elas eu preciso de antes um período de teste com o meu próprio dinheiro para depois fazer isso com o dinheiro de cliente. Né? Ou seja, quando você monta uma nova fórmula, uma nova estratégia, sim, primeiro você testa com o seu dinheiro, para depois exatamente você colocar isso em prática para os clientes. Para você ter uma ideia, hoje eu divido o dinheiro do meu cliente entre Tesouro Direto, metade do capital do meu cliente, 35% eu mando para um fundo de investimento lá nos Estados Unidos, que eu sou parceiro também, e 15% eu vou aplicar no mercado de renda variável, no mercado de Forex. 10% correndo um risco bem baixo, e 5% correndo um risco mais alto para dar uma alavancada no investimento como um todo. A minha intenção, a partir de 2020, é começar a trabalhar também com 10% do dinheiro do cliente em ações americanas. E por que em 2020? Porque o ano de 2019 inteiro é para eu ver se os meus traders conseguem fazer as operações de maneira correta nesse mercado, antes de colocar o dinheiro do cliente nisso. Né? Então, legal, tudo que a gente faz, a gente precisa antes ter uma certeza. Por quê? Até porque eu recebo muito cliente, e outra coisa, né? Aliás, uma coisa bacana, vamos entrar nessa parte já. Uma coisa que eu não gosto de ver o pessoal falando e o pessoal fazendo, as tais das pirâmides financeiras. Né? Isso é terrível e isso pode destruir uma pessoa, igual eu já vi muitas vezes, pessoa que vendeu casa, etc. e tal. A pessoa ela sempre tem que se perguntar se aquela taxa de juros que estão prometendo para ela é possível. Né? Não vou entrar em detalhes, não vou falar nome, porque muitas vezes tem cara que participa, oferece para os outros e tal, mas assim, eu recebo muito questionamento nesse sentido, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Chegou até mim uma empresa, por exemplo, né, o nome de uma empresa que trabalha com Forex e que promete 3% ao dia, no mínimo. Aliás, 1,5% ao dia no mínimo, mas é de 1,5 a 5, salvo me engano. Né? É possível fazer isso no mercado de Forex. E aí, como é possível fazer, a pessoa acredita que é líquido e certo, já que é uma empresa que se mostra como séria. Se a pessoa conhece um pouquinho do mercado de Forex, ela fala, eu sei que é possível, se essa empresa está falando, eles têm um site bonito e tal, acho que eles fazem mesmo. Né? E aí a gente traz a pessoa para a realidade quando a gente começa a fazer contas. Né? Quer ver? Eu vou fazer uma conta básica em calculadora de juros compostos. 1,5% ao dia, ele vai dar em média, porque são 20 dias de operação no mês, no mercado de Forex. Ele vai dar uma média de 34% ao ano. Aliás, ao mês. Ao mês. 34% ao mês. E aí vamos ver que eu fiz essa conta, agora eu só não lembro o valor exato. O que acontece com o seu dinheiro com 34% ao mês? Que as pessoas não têm noção de juros compostos, né? Se você pegar R$1.000... né? Exato. Se você pegar R$1.000, eu não estou falando assim, R$1.000 todo mês. Você vai começar a investir, vai guardar R$1.000. Se você pega R$1.000 do seu dinheiro e coloca no lugar que vai te dar 34% ao mês, em 3 anos, os seus R$1.000 vira 37 milhões de reais. Aí eu te pergunto, se existe alguém que sabe a fórmula para transformar R$1.000 em 37 milhões em 3 anos, por que essa pessoa não faz com o próprio dinheiro? Por que ela precisa de cliente?
Por que ele não pega 100 mil emprestado no banco e faz 3,7 bilhões? Né? Então, as pessoas não costumam fazer essa conta. Né? Que não existe atalho. E que, normalmente, o atalho ele vai deixar você mais longe do seu objetivo. Porque o atalho costuma ser o caminho errado. E quando você pega o caminho errado, você tem que voltar todo ele até o ponto que você estava, que você decidiu pegar o caminho errado, para então seguir o caminho certo. Né? Se você tem uma bifurcação e você foi para a esquerda e a esquerda era o caminho errado, você vai ter que andar todo ele de volta até chegar aqui de novo, para depois seguir para a direita. Né? Então... Isso vai custar bem caro, né? Exatamente, exatamente. As escolhas erradas, elas podem atrasar em muito a sua busca pela independência financeira, né? E se você souber fazer uma gestão de risco, até mesmo isso pode te dar um lucro se você tem a maior parte do seu capital investido de forma segura, né? Se você dispõe de uma parte pequenininha do seu capital, mesmo para essas furadas, você pode de repente conseguir um lucro, porque tem gente que ganha dinheiro com pirâmide financeira. Se você coloca 1, 2, 3% do seu dinheiro que está investido numa pirâmide, o risco que você está correndo é muito baixo. Só que o que acontece normalmente é que pirâmide mexe com o emocional da pessoa. Então a pessoa tende a colocar cada vez mais. Né? Só para as pessoas terem uma noção exata do que é uma pirâmide financeira, ela remunera os outros com o dinheiro de quem está entrando. Né? E aí o que acontece? A maior pirâmide financeira que já existiu no mundo, ela foi criada por um americano chamado Bernie Madoff. Lá em 80 e pouco, 88, 89, essa pirâmide ela só quebrou em 2008, quando veio a crise, 20 anos. E esse cara, inclusive, recebeu homenagem da Bolsa Americana. Foi um choque para todo mundo quando descobriram que o negócio dele era uma pirâmide. E só quebrou por quê? Porque em 2008 as pessoas precisaram tirar o dinheiro. Em 2008 veio a crise, então todo mundo falou, bom, eu estou com meu dinheiro num lugar que sempre deu muito lucro, vou tirar. E é assim que a pirâmide financeira quebra. Ela quebra quando todo mundo precisa do dinheiro, porque aí ela não tem. Um ou outro ela paga, mas se todo mundo pedir ao mesmo tempo, ela não tem. E esse cara só quebrou por causa disso. Senão ele estava até hoje dando golpe no pessoal. Sim. Né? Então, é um negócio complicado e eu procuro muito desmistificar esse tipo de coisa. Né? As pessoas que buscam lucro fácil, muitas vezes podem acabar se prejudicando de uma maneira que pode afetar bastante a capacidade dessa pessoa voltar a investir. A gente teve um fato recente, agora em 2018, né, do próprio governo brasileiro fazer o bloqueio de todas as empresas que operavam com bitcoins, né, com criptomoedas, né? Sim, ele proibiu fundos de investirem em criptomoedas. Exatamente. Então, assim, tem muita gente que acabou com o dinheiro congelado, né? Então, assim, a princípio tem em moedas que não são bitcoins, né? Porque as pessoas investiram em moedas em blockchains próprios da própria empresa e acabaram ficando com o seu dinheiro lá preso, né, sem poder negociar, né. Agora, você comentou do Bernie Madoff, mas tem um filme, né, que você pode indicar aí. O Mago da Mentira. O Mago das Mentiras, exatamente, estava querendo me lembrar aqui. Exatamente, que eu assisti o filme, eu fiquei impressionado com a história. Ele conseguiu enganar, inclusive, a família, né. Exato. Ninguém sabia, né, era só ele... nem os filhos sabiam, mas era ele e o operador dele, que ficava numa sala, num andar XPTO lá, mas é um filme muito bacana, então, né, se alguém tiver a oportunidade de assistir, o Mago das Mentiras retrata bem isso que você comentou agora, né. Só um comentário, Marcos, eu cheguei a investir na Bolsa de Valores até 2008, eu, inclusive, falo que eu dei entrada no meu apartamento com o que eu peguei, sei lá, 20, 30 mil reais, transformei em 120, 130 mil, e foi com muita frieza, posso dizer assim, o lado emocional mexeu muito comigo também. É um exercício muito árduo até lidar com o próprio dinheiro, imagino com o dinheiro dos outros, né? Então, de antemão, tem que ter muita certeza do que está fazendo, muito talento para fazer isso que você faz. Essa é uma certeza que eu tenho. Eu parei de investir quando eu fui para uma Big Four, que daí você era controlado, cada 14 dias que você investia, você tinha 14 dias para fazer um relatório financeiro, não podia investir em empresas que você auditava e tal. E ali eu senti um pouco de quebrada de perna, né? Mas eu ficava sempre de olho no mercado. Mas eu digo para você o seguinte, hoje, com essa globalização das finanças, com o blockchain,
com a criptomoedas, com essa abertura, inclusive, de negociações do Forex, que eu acho que hoje está cada vez mais fácil, né? Você Sim. consegue abrir uma conta bancária, por exemplo, nos Estados Unidos, com o seu passaporte, né? Sem precisar ir até lá. E sem precisar ir até lá, exatamente. Então, assim, esses dias, acho que foi no final de semana passada, eu comentei com meu cunhado, falei, olha, sabia que você pode abrir uma conta num banco americano sem precisar ir lá? Ele, não, como assim? Eu falei, você tem essa facilidade. Mas também, lembrando que, diferente do Brasil, talvez da cultura brasileira, lá fora já é muito certo de que dinheiro no banco você está perdendo, né? Ele está se deteriorando. Então, Sim. todo mundo lá fora tem o dinheiro investido em algum negócio, tem o dinheiro investido em algum fundo, né? Quem cuida do dinheiro do pessoal lá fora, sim, são fundos de investimentos especializados. Né? O fundo que eu estou abrindo lá nos Estados Unidos, a categoria dele chama Hedge Fund, que seria uma tradução fundo de cobertura, né? É esse tipo de fundo que cuida do dinheiro das pessoas lá fora, né? E aqui no Brasil a gente vê a deficiência muito grande. Normalmente quando eu vou em eventos, eu acabo tendo diversos clientes, por quê? Todas as pessoas que estão ali são potenciais clientes, né? Porque ali você tem um cara que é dono de uma rede de academia, ele sabe tudo sobre academia, sobre exercício e tudo mais, mas o dinheiro dele está na mão do gerente do Personalité, do gerente do Bradesco Prime, que muitas vezes não está dando para ele o melhor retorno, está usando o dinheiro dele para bater meta, porque a gente tem meta quando a gente trabalha em banco, né? Aí você tem o cara que tem uma rede de papelaria. Esse cara sabe tudo sobre o negócio dele, mas o dinheiro dele está sendo cuidado por alguém que não está vendo as melhores oportunidades para ele. Porque o negócio do banco não é investimento, o negócio do banco é crédito. São operações de crédito. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, né? Não te dando juros. Né? Te dar juros não lucra muito o banco. Por isso que eu brinco hoje, né? Depois que eu aprendi um pouco, até antes, um pouco antes de te conhecer, né? Eu aprendi a verdadeira razão da conta corrente, né? Que ter dinheiro em banco é você ter a conta corrente com saldo de pelo menos R$1, que é o suficiente. O resto do teu dinheiro tem que estar disponível, né? Com uma certa liquidez, mas sempre investido. E foi um comentário interessante de um gerente até experiente que eu tenho hoje num dos bancos que eu trabalho. Ele falou: eu descobri que eu via que você mantinha diariamente, o seu saldo era sempre R$1. Ou seja, entrava, sei lá, tinha que pagar uma conta de 2.000. Entrava os 2.000, eu pagava a conta e o dinheiro era controlado, né? É controlado nesse sentido. Então, assim, a boa saúde financeira, mesmo que você não goste, às vezes, né, de controlar o dinheiro, eu falo isso para quem está nos assistindo, saber cuidar do dinheiro, mesmo que você não goste. Se você não gosta de cuidar, obviamente, você contrata quem goste, né, Marcos? Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente tomar como relevante, né? Sim, sim. E você vê que, por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm a cultura de guardar dinheiro porque elas têm poucos auxílios sociais, né? Então, quer ver um exemplo? Lógico que você tem algumas pessoas com necessidade, algumas pessoas precisando, mas atualmente o governo americano está parcialmente fechado. Ou seja, tem mais de 800 mil pessoas que estão sem receber salário, porque está naquela briga do Trump com o Congresso para verba para a construção do tal muro, né? E você não está vendo pessoas lá em extrema necessidade. Você vê um ou outro reclamando, não estou conseguindo pagar a conta, não, mas por quê? Porque o americano está acostumado a ter dinheiro, eles vivem de um jeito diferente, né? Lá a licença maternidade não é remunerada. Se você fica doente, você pode faltar uma semana, mas você não vai receber nenhum dia dessa semana que você não trabalhou. Então eles estão acostumados mais a ter capital, ter patrimônio, né? Eu costumo falar, a aposentadoria não é o que o governo, o que a sua empresa vai te dar. A aposentadoria é o tanto de dinheiro que você acumulou ao longo da vida que você tem juros o suficiente para te bancar. Né? Então, a reserva, né, muitas vezes... por que as pessoas não guardam dinheiro, né, muitas vezes? Porque a pessoa pensa, poxa, por que eu vou sacrificar, né? A pessoa pensa desse jeito, por que eu vou sacrificar R$300 da minha vida por uma coisa que não vai dar muito dinheiro? Né? Lá na frente não vai dar muita grana. E por que ela tem essa sensação? Porque realmente os investimentos não chegam a dar uma rentabilidade bacana. Né? Eu vou te dar um exemplo. Hoje a poupança está dando 0,37 ao mês. Se a pessoa ela guarda lá R$300 por mês, o que desanima as pessoas? Né? R$300 por mês.
Em 10 anos, essa pessoa tem 45 mil reais. Eu falo, poxa, não dá para fazer muita coisa com 45 mil reais. Não sei se vale a pena ficar 300 reais a menos no meu orçamento sempre para isso, né? Na poupança. Se ela joga num investimento muito, muito bom, ela vai ter mais ou menos uns 56 mil reais, tendo 0,7 ao mês, mais ou menos, né? A média que eu faço para os meus clientes é em torno de 1,5% ao mês. Isso daí daria 100 mil reais. Já é completamente diferente. E isso é a média que eu faço. Porque quando a pessoa ela aprende a mexer com o próprio dinheiro, às vezes ela consegue fazer um pouquinho mais. Às vezes ela consegue fazer 2,5 no mês, né? Ela sabe mexer com bolsa de valores e coisa parecida e tal, né? Então essa é a questão. Dá para conseguir um dinheiro razoável. Em questão de economia, o primeiro choque cultural que eu tive, a exemplo disso, quando eu convivi com um CFO americano de uma grande empresa que veio para o Brasil, comprou umas empresas de transporte, CFO de uma empresa grande de transporte, né? Ele conversando comigo, eu falava para ele, mas eu percebo que você traz o seu almoço, né, o seu sanduíche, ele comia sanduíche no almoço, ou uma salada e tal, você traz o almoço, você não costuma sair para almoçar. Ele falou, olha, vocês no Brasil, vocês têm uma cultura de consumo muito interessante, né? Ele só falou assim, vocês gastam muito, todos os dias. Eu vejo as pessoas aqui, os gerentes que têm ótimos tickets, gastarem 40, 50 reais por dia no almoço. Esse dinheiro que você gasta, eu não gasto 1/5 para fazer o meu almoço, né? Para trazer o meu almoço, isso não se for. E eu invisto esse dinheiro no meu futuro financeiro, na liberdade financeira minha e dos meus filhos. Aí eu parei para pensar, fiz a conta, falei, olha, realmente, você dizer que você não tem, mas, por exemplo, você esbanja, às vezes, um ticket, chega no fim do mês, e se eu convivi diariamente com colegas, no 20º dia, por exemplo, ou 15 dias depois, já não tinha mais ticket. E aí tinha que gastar do dinheiro próprio, financiar o próprio almoço. E as pessoas não percebem, mas esse pouco a pouco que você gasta sem necessidade, não estou querendo quebrar os restaurantes perto de empresas aí para deixar de ter cliente, mas, por exemplo, você fazer economias são maneiras bacanas de você crescer. Não entendem que quem tem dinheiro porque sabe guardar, cuidar, investir inteligente, né? Exato. A gente tem três pontos que eu me atentei e lembrei agora com você falando, né? Que seria prosperidade, a diferença entre ser próspero, né, rico, próspero, e ter um padrão de vida razoável. Um alerta que eu vou dar depois para os empresários e empreendedores, né? E a questão de guardar dinheiro. Com relação ao investimento, para uma pessoa investir um dinheiro, a primeira coisa que ela precisa fazer no mês, ela precisa tomar uma decisão de quanto ela vai investir, e tem que ser a primeira coisa que ela faz no mês. Porque eu também escuto muita coisa tipo, eu queria investir um dinheiro, mas não sobra dinheiro para investir. Nunca vai sobrar. Dinheiro não sobra. A gente sempre dá um destino. E a gente não percebe para onde foi. Se eu colocar 100 reais na sua carteira agora, esses 100 reais não vão chegar até o fim do ano. E quando chegar lá no fim do ano, você não vai saber aonde foi. E se eu pegar esses 100 reais, colocar ele num pote, né? Vamos lembrar aí do T. Harv Eker. Colocar ele num pote e falar, ó, Tânis, esses 100 reais aqui é seu, tá? No final do ano, ele vai estar ali. Agora, quando a gente tem dinheiro disponível, a gente gasta. O dinheiro não sobra. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é arrancar ele da nossa frente. É falar, isso daqui é para investimento. Eu vou tirar. Começou o mês, eu vou começar a investir 300 reais por mês. Começou o mês, pega 300 reais e transfere para onde você está investindo. Acabou. É a primeira coisa a ser feita. E sobre o que sobra. E você vai conseguir sobreviver. Sempre guarda um pedaço de tudo que você recebe. Eu tive um cliente dono de uma papelaria, né, por curiosidade, que ele falava, poxa, mas como eu vou guardar, né, as minhas contas, elas até acabam se misturando com as do meu negócio e tal. Eu falei, simples, inflaciona todos os seus custos em 10% e começa a guardar. Se você gasta R$ 1.500 de água por mês, de luz, seja lá o que for, coloca lá que você gasta 1.650. E aí, esses 150 a mais você guarda. Por quê? Se o Brasil entrasse numa crise e a gente tivesse uma inflação de 10% ao mês,
você ia dar seus pulos e você ia conseguir viver. Uhum. Então, se você fizer isso, você consegue também. O outro choque que eu tive, né, quando você faz escola de soldados, escola de oficiais na PM, os instrutores ficam pesando muito na cabeça dos alunos, né, com relação a engravidar o povo. Fala, olha, toma cuidado, porque você vai perder 1/3 do seu salário se você engravidar alguém, e assim por diante, pensão alimentícia, né, que não tem para onde correr. O policial engravidou alguém, é descontado direto na fonte, direto no lerite do cara, não tem para onde correr. E muito pouco se conversa sobre salário dentro da PM, ninguém fala um para o outro quanto ganha exatamente, né. Eu recebi um tenente no meu escritório, tenente da minha turma, inclusive, que paga pensão, e foi a primeira vez que eu conversei sobre salário efetivamente, os custos dele, né. E ele falou, tá complicado, tá? Eu pago 2.500 de pensão, porque um tenente hoje ganha em torno de 7.500 livre. Ele falou, eu pago 2.500 de pensão. E ele ganha 5, sobra 5 para ele, né? A esposa dele trabalha, ganha os 4, o filho dele é fora do casamento. E aí ele tem um carro razoável, a esposa dele tem, eles têm uma casa. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Falei, putz, todos os tenentes da polícia de São Paulo poderiam guardar R$2.500 por mês, hoje, já agora, nesse momento. Porque se esse cara engravidar alguém, vai sair do salário dele e ele vai conseguir sobreviver com o que sobra. Até porque tem gente que ganha menos do que isso e vive também. Né? Então, assim, a gente consegue. O problema é quando a gente tem um padrão. E aí entra muito no que o Paulo Vieira fala, no exemplo que eu gosto muito que ele dá, né, que ele fala, o cara ganha R$3.000 por mês. Aí ele tem uma motinha velha, uma motinha lá bem zoada, mora numa kitnet e tal, aí esse cara vai estudando, vai se promovendo, vai crescendo cada vez mais na empresa, e aí ele passa a ganhar 20 mil por mês. E aí ele casa, ele tem um excelente carro, a mulher tem um excelente carro, eles moram numa casa financiada enorme e tal, não sei o quê. Esse cara não é próspero. Ele tem um padrão de vida alto, mas ele não é próspero, porque ele não tem dinheiro fazendo dinheiro para ele. Tudo que ele vive hoje está baseado no trabalho dele. Se ele sofrer um acidente ou se ele perder o emprego, tudo isso daí vai para o espaço. Ele não tem a segurança dele é muito, ele não tem base, não tem raiz, né? Ele é uma árvore. O Liu gosta muito de usar a metáfora do bambu, né, que cria raiz muito funda. Ele é uma árvore que qualquer vento que bater derruba e ele não cresce mais, né? E aí entra, pode falar. Você já descobriu o bambu aqui atrás, né? Porque... Sim. As raízes profundas, né? Ele enverga, mas não quebra. E aí entra o que eu ia falar do alerta, né? Para empresários. Porque muitas vezes pessoas de negócio, elas não sabem lidar com o dinheiro, elas sabem lidar com o negócio. E elas têm a tendência de querer transformar todo o dinheiro que elas ganham em mais negócio. E se um dia essa pessoa tem algum problema, que seja de ordem física ou de ordem psicológica, e os negócios dela quebrarem, ela não tem mais nada. E aí fica difícil a pessoa se reerguer, porque ela estava numa situação em que ela já não tinha, em que ela perdeu porque ela estava ruim, por algum motivo. Né? Imagina aquele agricultor que ele tinha um campo, ele comprou uma terra, plantou, ganhou dinheiro para comprar a terra do lado. Aí comprou a terra do lado. Aí comprou as outras 2. Veio uma seca, arrebentou tudo, acabou. O cara não tem mais nada, porque toda vez que ele ganhava dinheiro, ele reinvestia o dinheiro dele em negócio. Né? Ele nunca teve uma reserva. Né? E eu brinco que eu costumo ser aquele cara que quando o empresário fala, meu Deus, eu quebrei. Eu falo, não, você não quebrou não. Você lembra que você guardava um X por mês, tal, durante vários anos? Você tem esse capital aqui acumulado. Você precisa de todo ele? Você precisa de uma parte só? O que acontece? Né? Não que eu vou dizer que é prazeroso, porque alguém numa situação de dificuldade, mas é muito bom você poder auxiliar a pessoa num momento desse. Né? E eu volto a frisar, o empresário tende a investir todo o capital dele em novos negócios, porque ele acredita que a única maneira de ganhar dinheiro é tendo vários negócios. Né? Ele não pensa em momento algum em ter dinheiro fazendo dinheiro para ele. Né? E é isso que acontece com esse cara que ganha 20 mil reais por mês e todo o capital dele é no padrão de vida dele. Paga 3 mil de financiamento do carro, 5 mil de financiamento da casa, e às vezes você tem um cara que ganha 5 mil por mês, mas esse cara sempre guardou a vida inteira 1.000, 1.500 por mês. E aí passam-se 20 anos, aquele cara lá tem um padrão de vida razoável, ganha lá seus 20, o outro que ganha menos tem quase R$1 milhão acumulado e guardado. Né? O que você define
Marcos, como esses erros que a gente comenta aqui na nossa chamada, os erros mais comuns que esses iniciantes às vezes vão cometer, né, na hora que vão fazer algum tipo de investimento sem orientação? Sim, que você define os erros mais comuns? Sim, principalmente no mercado de renda variável, que é onde corre mais, onde tem o maior risco, né? No mercado de Forex, que é o mercado particularmente que eu gosto muito da aula, inclusive, um dos principais riscos, o primeiro principal risco, é a pessoa querer o dinheiro de uma hora para outra. É querer ficar rica da noite para o dia, querer o atalho. Por quê? O que vai acontecer muitas vezes? A pessoa, se ela chega muito rápido um dinheiro alto, e isso é possível no mercado de Forex, sim, isso daí eu não posso negar, você pode começar com $1.000 e em um ano fazer 1 milhão. Mas se você chegar nesse ponto, a possibilidade de você perder esse 1 milhão muito rápido é muito alta. Porque você não teve tempo e maturidade suficiente para aprender a mexer com um dinheiro mais alto nesse mercado. Né? Então, $1.000 é fácil, você pega e arrisca. Se você perder $1.000, você se recupera. Só que se você perder $100.000, será que você se recupera do mesmo jeito? Se você perder $300.000, a recuperação vai ser do mesmo jeito? Né? Então, eu vejo muito disso, e isso aconteceu comigo no começo, e é por isso que eu oriento meus alunos a não cometerem esse erro. Porque comigo aconteceu assim. Eu comecei com R$40 mil na Bolsa de Valores, né? Com um mentor, com um cara que me orientava. A minha meta era ganhar R$40 por dia. E aí eu comecei a ver que eu conseguia fazer mais. Falei, poxa, dá para eu fazer mais no mercado, que é possível fazer mais. Comecei a fazer umas ordens assim, sem pé nem cabeça. Em 3 meses eu transformei 40 mil em $500 mil. E aí depois, em 1 mês e meio, eu transformei $500 mil em R$4 mil. Por quê? Porque eu não estava acostumado a lidar com $500 mil. Eu cheguei lá muito rápido. E quando eu cheguei lá, eu começava a ficar meio em parafuso. Não sabia como lidar com uma perda, ou não sabia exatamente quanto que eu tinha que lucrar e qual era o máximo que eu podia perder. Então a coisa desanda um pouco se você chega muito rápido nesse ponto. Né? Você precisa saber lidar passo a passo. E o segundo ponto é não ser bem orientado no sentido de escolher uma boa corretora, de saber como funciona de fato o mercado. Porque a gente tem muitas pessoas que simplesmente querem vender o curso deles. Eles não querem ensinar de fato as pessoas. Quer vender o curso. Se a pessoa não aprendeu, dane-se, porque todos os meses estão entrando alunos novos. Então o cara não está preocupado em ensinar de fato, e nem acompanhar o aluno. Né? Então, um erro seguinte que eu diria seria a pessoa se jogar de cabeça sem ter uma orientação adequada. Você está falando em orientação, a gente falou muito em investimento, a gente sabe que você coordena muitas carteiras aí importantes hoje em dia, né? Mas você, como bem frisou, Marcos, você ensina hoje, né? Se eu não tenho plena confiança em deixar meus R$100 por mês, R$200 por mês com você, eu posso aprender também com você a fazer esse tipo de investimento, a dar esses passos para montar, de repente, a minha carteira, gerenciar esse risco. Me conta um pouquinho do que você oferece em relação a esse tipo de ensinamento. Sim. Eu tenho um curso numa plataforma de curso, né? Onde eu tenho vídeos que eu vou ensinando os alunos desde o início até o final sobre o mercado de Forex. Começo lá o que é esse mercado, como isso funciona, como escolher uma boa corretora, como baixar o home broker no seu computador para você aprender a mexer, como mexer no home broker, como fazer as operações, quais são as ferramentas, como você fazer uma análise técnica, que é quando você olha o gráfico e fica vendo ali tendência do preço subir, do preço cair, como você fazer uma análise fundamentalista, que é você saber que se o preço vai subir ou cair, olhando coisas do mercado financeiro, né? E aí, por fim, eu ensino o aluno a fazer um gerenciamento de risco do dinheiro dele, né? Como ele gerenciar e contornar os riscos que tem nesse mercado, e também acompanho ele através de mentorias, né? Vou assessorando e vendo passo a passo aonde ele está e no que ele está falhando mais. Né? Essa parte de mentoria é importante porque, como eu disse, o psicológico é o que mais conta, e isso é o que falta em muito curso, né? Porque as ferramentas, elas são fáceis. Né? Tem gente que brinca e fala, se você colocar um macaco ali, ele digita as teclas, ele sabe fazer. O problema é a parte de psicológica, né? Aquela parte que você não consegue controlar, que é
fiquei chateado porque perdi, fiquei eufórico porque eu ganhei. Né? Você ser um pouco mais frio e enxergar a coisa de uma maneira lógica e não de uma maneira emocional. Legal. A parte de sentimento é muito interessante. Eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo. Eu não tinha total domínio, eu fui investir em opções, né? E eu me lembro que eu errei um zero, e eu só não comprei a opção por um preço absurdo, porque tem a trava da própria Bolsa de Valores, que não deixa você pagar mais do que ela está sendo vendida ali, né, no valor limite. Então, eu acabei achando que eu tinha feito uma besteira de pago, sei lá, tinha pago um absurdo na opção, e não vi que eu comprei a opção. Depois, para minha surpresa, mas aí eu falo que foi algo, sei lá, excepcional, eu tinha feito assim, vou contar o número, né? Eu ia investir, era R$ 1.100 na compra de um lote de opções, eu coloquei R$ 11.000, errei um zero, só um zero, né? E aí paguei lá 1.100 ou 1.200. Só que na hora de me desfazer da opção, por ocasião do mercado que eu estava acompanhando, essa opção subiu muito, e ela chegou a 12 mil e poucos reais. O que eu fiz? Vendi rapidinho, me desfiz do dinheiro, peguei os 12 mil, saí feliz da vida. Mas na hora que eu digitei os 11 mil e que eu não me liguei nesse zero, eu me lembro que me deu uma taquicardia, eu comecei a passar mal, porque eu falei, gente, eu vou perder, eu vou pagar tudo isso de dinheiro. Então, assim, eu naquela hora, eu me senti mal, né? Eu tive uma experiência terrível, assim, do sentimento. E até por falar que tem pessoas que não estão preparadas, né? E às vezes, assim, eu me sentia preparado e tudo mais, mas, gente, eu errei um zero, né? Então, o quão é importante também, às vezes, a gente ter essa orientação. Eu acho que um dos pontos principais, hoje eu converso com muitos profissionais, né, até fora do Brasil, Marcos, que falam que o emocional no investimento, no lidar com o financeiro, é tudo, praticamente, né? Sim, então, acho que esse controle emocional, esse acompanhamento é importante. Eu tenho 2 exemplos para mostrar para o pessoal. Olha que coisa curiosa. Eu vou te falar de uma pessoa que ela vai ter um lucro de 50% em um dia, e ela vai fechar o dia triste. E uma pessoa que vai ter um prejuízo de 20% no dia e vai fechar o dia feliz. Como isso vai funcionar? O mercado de Forex tem um momento que ele mexe muito rápido. E aí imagina um cara que ele tem $1.000. Aí ele fez uma operação de compra. E aí ele olhou ali no home broker, ele se distraiu um pouco. Quando ele bateu o olho de novo no home broker, os $1.000 dele estavam em $5.000. E aí ele entrou em desespero, né? Meu Deus, deixa eu fechar isso, não sei o quê. E aí a mão escorrega, não consegue. Aí quando ele finalmente consegue clicar no X e fechar a operação, ele termina com $1.500. Esse cara vai ficar chateado. Ele ganhou 50% de lucro em um dia. Ele ganhou o quê? Sei lá, 20 anos de poupança, 10 anos de poupança em um dia só. Mas esse cara vai ficar chateado, porque ele viu $5.000 lá em determinado momento. Esse cara vai fechar, puta, não acredito, se eu tivesse sido mais rápido, se eu tivesse prestado atenção, ele vai estar toda hora se lamentando pelo que ele não ganhou, sem se dar conta do que ele ganhou. E aí você vai ter um outro cara que fez uma operação de $1.000 também, só que a operação dele começou a dar prejuízo, e ele estava olhando o home broker acontecer aquilo. Os $1.000 dele virou 800, 700, 200. Aí quando chegou em $200, né, ele só tinha 200 dos 1.000, ele falou, não, agora que se dane, se eu perder tudo, perdi, né, deixa aí, vamos ver o que dá. Aí o preço começou a voltar para cima. Aí o dinheiro dele começou a virar $500, 600, 700, 800. Quando chegou em 800, ele foi lá e fechou a operação. E esse cara vai fechar o dia feliz da vida. Nossa, graças a Deus eu perdi só $200. Esse cara teve um prejuízo de 20% no capital dele, 20% de prejuízo. Mas ele vai terminar o dia dando glória, falando, nossa, eu cheguei quase a perder tudo e no fim perdi só 20%. Então olha que coisa curiosa o psicológico. Lucro, triste. Prejuízo, feliz. Ô Marcos, eu queria comentar uma coisa aqui, nosso tempo já está quase no final, né, dessa nossa 1 hora. Eu quero comentar aqui uma oferta que você tem muito especial para o público que está nos assistindo nesse webinário, que é um cupom aqui que tá difícil de acreditar, não sei, acho que tirei o óculos aqui, mas aqui você tem um curso hoje valorizado em 9.995, ou seja, quase R$10.000, né? 9.995,
que você está fazendo por apenas R$ 995, é isso mesmo, o seu treinamento? Isso, pessoal da geração quântica que estiver acompanhando aí, aliás, é um grupo que eu adoro, né? Sou fã dos Zapcasts e tudo mais. Esse pessoal, a gente faz esse desconto, né, de praticamente 90% aí. Meu curso, ele custa, na média, R$10 mil, né, normalmente, e a gente faz a promoção para quem estiver assistindo a gente agora e clicar aí no link, né, vai estar passando o link para o pessoal aí, e tiver interesse, pode fazer em R$ 995, e isso, salvo me engano, dividido até em 12 vezes no cartão. Né, tem essa possibilidade lá na plataforma de... Quer dizer, além de você estar dando esse desconto, você ainda está dividindo esse valor, é isso? Exatamente. E aí a pessoa ainda tem possibilidade de dividir lá no site. E você entrega, então, só revisando os pontos, você vai entregar o curso online, você vai entregar o acompanhamento e a mentoria, então. Exatamente. Nossa, então, beleza. Isso é bom porque você coloca em pauta várias coisas que não se encontram no mercado. Pego na mão. Se você está nos assistindo aí agora nessa live, aproveita essa condição especial. Bacana. O cupom que a pessoa tem que digitar lá é webinário, é isso, Marcos? Isso, exatamente. Então, digita o cupom webinário que você vai ter esse desconto de 9,995 por apenas 990. Nossa, fantástico, Marcos. Bem, considerações finais, Marcos, para a nossa entrevista aí fechar no tempo certo. O que você colocaria para a gente aí, nesses passos resumidos que a gente colocou aqui, para a gente montar essa nossa carteira, gerenciar o nosso risco? Quais são os passos aí, se eu tomar essa decisão de fazer o seu curso? Diga para mim, o que vai acontecer comigo aí? Claro, vamos lá. Resumir em três partes. Tomar a intenção de ir lá e fazer o seu treinamento. Como é que você enxerga esses meus próximos passos aí? Exato. A gente resumindo em 3 partes, a primeira parte, eu poderia dizer, seria você começar a pensar em liberdade financeira. Né? E liberdade financeira é poder viver através do seu... O resumo que você... Sim, vamos partindo para o resumo. Melhor. Sim, a liberdade financeira... O que vai acontecer comigo? A partir do momento que eu tomar a decisão de fazer o... Claro. Eu só vou pedir para o pessoal desculpar que está chegando meio cortada as mensagens do Tânio aqui, mas vamos lá, dividindo novamente em 3 partes, eu poderia dizer, primeiro, o começo de tudo é você começar a ir atrás de liberdade financeira. E a liberdade financeira ela vai propiciar você a ir atrás do seu verdadeiro propósito. Né? Para aqueles que hoje não estão em algo que agrada, que você possa fazer aquilo que você entende como seu propósito de vida. Porque a partir do momento que você entra nessa seara, você não só consegue ajudar mais pessoas e ajuda também a si mesmo, porque tudo é uma troca, né? Quando você está ajudando alguém, você não está ajudando só a pessoa, você está ajudando a si mesmo também. Né? Quando você, sei lá, alimenta alguém, né? A sua sensação de bem-estar é quase a mesma do que aquela pessoa que está recebendo o alimento. Então, o primeiro ponto é esse, né? Você ter a independência financeira para poder ir atrás do seu verdadeiro propósito de vida. E isso você consegue a partir do momento que você monta a carteira. Vamos para a segunda parte. Né? Não basta guardar dinheiro, você tem que guardar dinheiro com qualidade. E guardar dinheiro com qualidade é ter uma carteira onde a maior parte do seu dinheiro está investido em algo seguro e uma parte pequena está investida em algo arriscado. Essa parte pequena que está investida em algo arriscado, se você tiver um prejuízo nela, a parte segura cobre. Aquela parte arriscada, se você tiver um lucro exorbitante nela, ela transforma o lucro total num lucro bom. Né? E é dessa forma que eu trabalho com o dinheiro dos meus clientes. Meus clientes, eles podem, num ano meu que for ruim, fechar o ano com a mesma coisa que ele teria no banco, e no ano que for excelente, ter 4, 5 vezes o que ele teria no banco. Então, o risco seu sempre tem que ser esse, ou ganhar pouco ou ganhar muito, mas nunca perder. Né? E a terceira parte, as pessoas que se interessarem em fazer o curso de Forex, para aprender a fazer as operações, trabalhar com o seu próprio dinheiro, né?
o primeiro ponto é não procurar nada, fazer a inscrição e não procurar nada, que muita gente me pergunta, eu já posso ler alguma coisa para me preparar? Não procura, porque eu vou ensinar você desde o zero. Eu vou pegar na sua mão e vou caminhar com você desde engatinhar, andar, correr e deixar você correr sozinho. E eu não vou largar sua mão enquanto você não estiver correndo sozinho. Tá? Então essa vai ser essa é a questão principal do meu curso. É fazer efetivamente com que todos possam fazer a operação. Todos aqueles que se interessarem e se dedicarem possam operar de fato, possam realmente ganhar dinheiro nesse mercado de fato. A ideia não é só vender curso, é querer fazer a pessoa entender o que está acontecendo, né? E acompanhar para saber se ele está entendendo realmente, né? Se ele está conseguindo digerir tudo que está sendo passado, essas informações novas que estão sendo passadas para ele, né? Então, para mim, o foco principal é esse, né? É fazer as pessoas entenderem que é importante você saber trabalhar com dinheiro, e mesmo que você não saiba trabalhar com dinheiro, é importante você ter alguém que trabalhe com o seu dinheiro, se você não sabe trabalhar com ele, porque você pode estar deixando de ganhar muito mais do que você poderia estar ganhando. E você também pode estar deixando de ter um pé de meia excelente a ponto dele ser a sua independência financeira. Tá? E lembrando que é um mercado democrático, você não precisa ter muito dinheiro para investir. Os clientes que eu faço a gestão do patrimônio deles, eu tenho cliente que guarda R$200 por mês. No mercado de Forex, né, os meus alunos eles levam um tempo para começar com dinheiro real. Eu não deixo eles colocarem dinheiro real de cara. Né? Eu costumo falar para eles, olha, existe conta demo, que é uma conta com dados fictícios, com dinheiro fictício, mas com dados reais do mercado. Então eu faço o meu aluno operar essa conta até eu perceber que ele está bom nisso. Aí eu falo para ele, agora você pode colocar dinheiro seu. Mas só que quando o aluno vai colocar dinheiro, eu normalmente recomendo para ele colocar $100. Por mais que ele tenha muito dinheiro, eu falo, não, começa de pouco em pouco, porque se você começar de pouco em pouco, você sobe de maneira consistente. Agora, se você enfia $10 mil de cara e tem um prejuízo grande, arrebenta seu psicológico e você nunca mais se levanta. Né? Então, sempre começando de pouquinho em pouquinho. Então, é acessível. Né? Não requer tanto tempo e não requer tanto dinheiro. Não só fazer o curso, como também investir conosco. Muito bacana, Marcos. Nossa, fantástico. Eu gostei muito, principalmente desse just-in-time learning, né? Ou seja, a pessoa vai estar aprendendo, fazendo, né? Então, assim, isso é o que poucos treinamentos oferecem, né? E também lembrar que não tem, como você mesmo falou, milagre, fórmula mágica, né? A pessoa vai ter que assistir às aulas, vai ter que se dedicar, interagir com você, aplicar, realmente aprender para daí ela conseguir fazer com qualidade, né? Isso é muito bom, que protege, inclusive, a sua própria reputação como treinador, né? Fantástico, Marcos. Eu agradeço muito esse tempo que você teve aqui para dedicar conosco nessa nossa live. Cada vez que eu converso com você, eu aprendo. Hoje foi um dia de eu aprender mais ainda, né? A gente revisa muita coisa que vem aqui na nossa cabeça e já me faz, inclusive, lembrar das minhas próprias ações, né? Que a gente toma muitas vezes de forma automatizada, né? Das coisas que a gente pode vir a melhorar para que nós possamos ter também cada vez mais prosperidade, mais abundância e mais dinheiro, né? Isso é muito importante. E agradeço a todos que ficaram com a gente até agora, né? E se você está aí assistindo essa live, compartilhe. Amanhã, no canal do Marcos, também essa live vai ser retransmitida lá no YouTube, que o nosso amigo Lio Fernandes vai lá compartilhar. Então, se você está assistindo, tá? Lembre-se que o cupom webinário, ele é válido por 24 horas. Então, você só consegue aplicar esse desconto que o Marcos está oferecendo nas próximas 24 horas. Então, tome a sua decisão de forma rápida, né? Seja sábio na hora de tomar essa decisão. E eu digo de antemão para todo mundo, se você acha que essa oportunidade não serve para você, se você vai pegar esse dinheiro e vai investir por investir, cuidado com o que você vai fazer, respeita o seu dinheiro. A gente quer que você respeite o seu dinheiro, e é por isso que a gente está te dando essa condição especial, por isso que o Marcos está aqui, para que você realmente decidido em ter uma liberdade financeira, em ter essas vantagens que a gente está fazendo aqui para você, que você esteja realmente bem sucedido nessas suas ações. Então, tome a decisão com muita sabedoria. Ok? Se você disser para mim que você não tem tempo, pode ser uma desculpa, né? Você pode dizer para mim que você não tem tempo, ok? Você pode dizer para mim,
várias outras coisas, mas uma das coisas principais que vão fazer diferença para você ter o seu dinheiro, ter a sua liberdade, é a sua autoconfiança. Então, se você confia em você, tem certeza de que você vai poder fazer mais com as informações que o Marcos aqui já compartilhou com você, faça, toma essa decisão, vai lá, faz o seu treinamento com o Marcos, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E numa próxima oportunidade, nós trazemos o Marcos Vinícius aqui para o nosso time, para a nossa live, para o nosso convívio. Ele está no grupo Geração Quântica, lá desde quase o início, lá no WhatsApp, né, Marcos? Então, verdade. Eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar bastante. É uma pessoa que eu confio. Se eu não confiasse, eu não estaria trazendo aqui para vocês, tá bom? Marcos, muito obrigado mais uma vez. Passamos aqui um pouquinho da 1 hora. Lil Fernandes, muito obrigado pela oportunidade, tá bom? Desculpa aí exceder o horário, mas é que o assunto é tão interessante, Marcos, que eu acho que as nossas lives teriam que durar um pouco mais de 1 hora, né? Que a gente fica aqui para falar bastante, tá bom? Umas 2 horas, né? E acho que teria público para ouvir, sim, com certeza, tá bom? Olha, eu deixo, como sempre, o meu abraço para todo mundo aí, do tamanho do sol, né? Um beijo no seu coração. Marcos, obrigado, meu querido. Lil, obrigado pelo suporte, obrigado aí pela sua fantástica ação, tá bom? Tudo de bom para vocês, hein? E até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.